Amém, estamos de volta aí, o tema das nossas quintas-feiras aí, tanto desse mês de dezembro, vamos entrar janeiro também, nas quintas-feiras aí, como está aí no título, Quintas de Fé, onde a palavra de Deus ela é levantada no nosso coração, para nós crermos, nós somos desafiados a crer em Deus em todos os momentos da nossa vida. Você crê? Hã? Nós somos desafiados a confiar no Senhor, a esperar nele e a colocar o nosso coração diante dele, né? Então o texto que eu quero usar aí é o de 1 João, capítulo 5, versículo de número 4, que diz assim: porque todo, diga comigo, todo que é nascido de Deus vence. Amém? Todo que é nascido de Deus, o que acontece, igreja? Vence o mundo, vence as astúcias do mundo, vence as afrontas do mundo, vence o espírito que está nesse mundo aí, que tenta de todos os modos te jogar para baixo, que tenta te derrotar. O espírito do mundo é esse aí, que tenta dizer para você assim: onde está o teu Deus? Quero ver agora, cadê o teu... Alguém virou, ouça isso que eu vou te dizer agora, alguém virou e falou para você assim: e agora, cadê o teu Deus? Discerne na hora. Isso aí é a voz do capeta. Pastor, mas foi uma pessoa muito querida que falou. Está sendo usado pelo capeta, porque os inimigos de Deus é que falam isso. Porque se é um crente, um cristão que te respeita, que ama a tua vida, ele nunca vai dizer: cadê o teu Deus? Ele sempre vai dizer assim: vamos crer até o fim. Eu sempre costumo dizer isso: olha, Deus ele tem a primeira palavra e ele tem a última palavra. Ele é o alfa e ele é o ômega. Então a primeira e a última palavra sempre é dele. A primeira palavra nós já temos revelada aqui na própria Bíblia Sagrada. A última palavra é aquela sintonia fina do Espírito Santo, trazendo revelação ao teu coração, da palavra de Deus, naquilo que você é o teu alvo de oração, naquilo que é a coisa que você está enfrentando, ou está aí numa batalha. O Espírito Santo ele entra, ele intercede por você, ele entra para te ajudar. Ele é aquele que está junto, está perto, e ele vai levantar muita coisa da palavra de Deus, colocando assim no teu coração: olha, permanece firme, não desiste, não abra mão, vamos embora, é desse jeito mesmo. Ah, mas eu estou quase andando de joelho, então vamos andar de joelho. Ah, mas eu estou quase rastejando, mas é rastejando, daqui a pouco o Senhor ele te coloca de pé, e diz para você e para mim assim: olha, viu como é que vale a pena perseverar na fé, crer e não abrir mão da crença? Então o mundo ele tem esse espírito de derrota, mas a palavra de Deus é a resposta. Olha aqui a resposta, né? Porque todo que é nascido de Deus vence. Não há uma dúvida, não há uma incerteza aqui. A palavra é objetiva, é clara: vence. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé na palavra de Deus e na revelação de quem é o nosso Deus. Então olha, tenha isso aqui no teu coração: todo nascido de Deus vence. Nós acabamos de ler, e olha lá, quem é o nascido de Deus? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ungido de Deus, é nascido de Deus. Está no primeiro versículo desse próprio capítulo aqui que nós lemos. Então você não pode ter dúvida. Sabe por quê? O inimigo ele pode tentar até levantar a dúvida: ah, mas você não é nascido de Deus. Aí você tem que falar: Satanás, cala a tua boca agora no nome de Jesus, porque eu creio, eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido
de Deus, fomos feitos filhos de Deus. Levante uma das suas mãos aí e declare: fui feito filho de Deus. E ser feito filho de Deus, queridos, olha, não está ligado a hoje eu estou sentindo que eu sou filho de Deus, mas ontem eu não estava sentindo que eu era filho de Deus, então eu estava me considerando aí um zero à esquerda, eu estava me considerando aí um lixo de pessoa e tal. Toda a ideia do inferno somos nós quem temos que quebrar e despedaçar e repreender no nome de Jesus, é colocar isso em prática. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, a nossa crença na palavra de Deus, e é isso que nos leva a ir à frente. Eu vou usar aqui 3 pontinhos, o primeiro deles, olha, é de fé em fé, de fé em fé que nós vamos vencer, que você vai vencer, que você vai levar a tua casa, a tua família à vitória. Quantos creem que Deus... Creem em quê? Não mandei você levantar. Uau! Levantou a mão em casa também? Quantos creem que Jesus te levantou, te chamou para você, para através de você a tua casa será alcançada? Agora levanta a mão. Olha aí, não é? Então diga assim no reino espiritual: é através da minha vida. E diga assim: eu vou de fé em fé. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim, olha: pois não me envergonho do evangelho. E o evangelho não é somente os 4 livros dos evangelhos, não, é a palavra. Eu não me envergonho da palavra, eu não me envergonho dessa palavra, que é o poder de Deus, olha aqui, para a salvação de todo aquele. Será que temos todo aquele aqui dentro da igreja hoje? E na internet também? Todo aquele. Fala de quem está ao seu lado, que crê, fala de você que crê. Então, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, olha, se na tua Bíblia, cadê a Bíblia de papel aí? Olha aí a Bíblia de papel, cadê o lápis de cor? Sublinha essa frase aí no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, e olha lá, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Diga comigo: o justo, justificado em Cristo Jesus, vai viver por sua fé, pela sua crença, queridos. É interessante quando a Bíblia diz que o justo viverá por fé, e ela também fala assim, que é de fé em fé. A palavra de Deus, ela está passando para nós um posicionamento que é importante, um posicionamento que é importante nós termos no nosso entendimento. Quantos aqui já viajaram de avião? Entrou num avião alguma vez? Todo mundo, a maioria? Você sabe que um avião, ele precisa sair da terra para voar, não é isso? E você, com a tua experiência de voar, você percebe que isso acontece quando? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. O piloto botou o avião na cabeceira da pista, o que ele tem que fazer? Correr? Ele tem que acionar os motores do avião, não é? Os motores acionados vão romper a inércia de toda aquela estrutura, e o avião vai correndo, vai comendo a pista, né, como diz aí, né? E na medida em que ele ganha sustentação do vento que está passando por suas asas, o piloto puxa o manche, agora é joystick, o piloto puxa o joystick lá, e ele vai subindo, vai até 8 mil, 9 mil, até às vezes 10 mil pés de altura. Aí quando chega lá, ele atingiu aquela altura, o piloto desliga o motor, porque não precisa mais, não é verdade? Sim ou não? Não! Você entende por que o justo viverá por fé? Porque a fé, ela nos dá esse empuxo.
de nós vencermos as barreiras, as dificuldades, aí nós vencemos, nós começamos a voar. Os que esperam no Senhor sobem com asas como de águias, é a nossa realidade espiritual, e aí nós vencemos, decolamos, estamos vivendo com Cristo. Mas queridos, é através de uma fé que se renova. Eu creio hoje, vou crer amanhã, vou crer depois. É isso que o motor fica ligado ali, e você tem sustentação para viver a sua vida, acima das circunstâncias, acima dos problemas e acima das dificuldades. Então a fé não é algo para nós usarmos somente quando estamos com problema, igreja. Pastor, olha, estou enfrentando um problema lá no meu trabalho, e às vezes a gente até quer terceirizar um empuxo, né? Olha, ore por mim, né? Olha, clama por mim, porque acham que a oração do pastor é melhor do que a sua própria oração, ou então não querem orar e falam, o pastor vai orar, eu fico tranquilo. Não é assim, fala para quem está ao teu lado, não é assim, não pode ser assim, não pode ser desse jeito, dessa maneira, né? Mas somos nós quem vamos manter a nossa vida em alta com Deus, em alta na palavra, de fé em fé. Eu já rompi com esse mundo, eu já saí, decolei desse mundo, mas os meus motores estão ali de fé em fé. Amém. E vamos lá, né? Se pintar um problema, o Senhor Ele cuida, o Senhor Ele me ajuda. Olha, o mar está isso, a montanha está isso, a terra está tremendo. É o Senhor, é a palavra viva. Por isso esse entendimento aí da justiça de Deus, de fé em fé. Eu creio hoje e creio amanhã. Diga comigo, eu creio hoje e creio amanhã, e depois da manhã vou continuar crendo. Eu criei durante todo esse ano de 2022, mas chegando o ano de 2023, vou continuar crendo, vou continuar em alta com a palavra de Deus, porque é isso que vai sustentar a tua vida, é isso que vai manter a nossa vida firme. Mas esse aspecto ali, ele declara da justiça de Deus. Eu pedi para você sublinhar essa frase, né? Olha, a Bíblia, ela diz assim para nós: fomos feitos justiça de Deus. Isso aqui é tremendo para o nosso coração, queridos. E por que eu digo que é tremendo para o nosso coração? Eu vou convidar você, que eu não botei na tela aí, que é bem longo o texto, né? Vamos lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, isso aqui é uma obra, o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, ele vai falar de uma obra da nova criatura, da nova criação. Fomos separados em Cristo, estamos em Cristo, e a partir do 18 ele diz assim, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Primeira coisa que eu peço para você prestar atenção, olha aqui um pouquinho para mim. Quem foi que nos reconciliou? Fomos nós mesmos que nos reconciliamos com Deus? Ou partiu de Deus esse mistério e esse ministério da reconciliação? Como é que foi? Deus, não é? Partiu dele, não partiu de você, nem de mim. E um entendimento, né, que nós sempre passamos na escola bíblica, né, na Atos: se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, falando espiritualmente, biologicamente vivos, biologicamente cuidando, cada um fazendo as suas coisas, tocando a sua vida lá, mas espiritualmente mortos, como é que um morto espiritual poderia gerar vida espiritual para ele mesmo ou para alguém? Não poderia. Então diga comigo assim: tinha que vir de Deus, partiu de Deus. Esse ministério tremendo aqui, revelado aqui na palavra, tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Aí você tem que cair de beijo nos pés de Jesus, quando chegar lá no céu, e dizer: Jesus, obrigado, porque o Senhor me reconciliou.
não fui eu, é pela graça, não de obras, para que ninguém se glorie, é dele, tudo vem dele, por meio dele, é o amor dele, é o perdão dele, é a graça dele. E quando nós continuamos a ler aqui 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, consigo o mundo, não imputando aos homens, olha aí o que é a justiça de Deus. Perceba o que é ser declarado justiça de Deus, não imputando a mim e a você, aos homens, as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, não porque passamos num concurso, ou porque sejamos bons demais ou melhores do que alguém, mas porque também isso vem de Deus. Somos embaixadores em o nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, e em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E no 21 ele fecha dizendo assim, olha, aquele que não conheceu pecado. Quem foi esse que não conheceu o pecado? Igreja, vamos lá. Foi quem? Jesus. Ele mesmo, nosso Deus, o nosso amado. Aquele que não conheceu o pecado, olha a obra da justificação aqui. Ele, o nosso Deus, fez Jesus, vamos botar assim, Ele o fez pecado por nós. Jesus assumiu o nosso pecado na cruz do Calvário. Olhe para alguém e diga assim, você entendeu isso? Não balança não, porque pode passar a ideia assim, vou pegar pelo ombro e vou sacudir. Você entendeu isso aqui? Gente, isso aqui não é por um jejum, vou jejuar um ano seguido, para ser reconciliado, para ser justiça de Deus, não. Olha o amor de Deus aqui. Aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que se despojou da sua glória, aquele que se fez homem, aquele que se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que não conheceu o pecado, o próprio Pai, o próprio Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, esse nele aqui em Cristo, fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Quando nós temos esse entendimento aqui de fé em fé, isso aqui, queridos, olha, isso aqui é aquilo que eu falei para você. Não adianta você ter decolado, caramba, sou justiça de Deus, fui declarado perdoado. O escrito de Colossenses fala sobre isso. O escrito de dívida que era contra mim, ele rasgou, ele pagou a minha dívida, encravando lá na cruz. Isso aqui não é algo para você, legal, bacana, Isso aqui tem que estar vivo dentro de você todo dia. Eu fui feito justiça de Deus. Uma obra de Deus na tua vida, uma obra de Deus dentro de você. Uma obra de crença, de fé em fé. Pastor, o inimigo se levanta, e eu faço isso, e eu penso errado, e eu aquilo outro. O que você tem que focar é exatamente isso que está escrito aqui. Eu fui feito justiça de Deus. Jesus, ele carregou, diga comigo, Jesus carregou com todos os meus pecados lá para a cruz do Calvário. Todos eles. Desde quando você era um bebê. Pastor, bebê não peca, mas às vezes o bebê é mal criado, chora, Queridos, não é uma questão de ser bebê inocente, não. Isso aí fala da velha natureza. Da velha natureza, da natureza morta, da natureza adâmica. Porque o bebê e todo bebê, Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Até o dia daquela, eu não sei se você lembra desse dia aí,
na sua vida, até aquele dia que parece que você rompe a inocência da criança, né? E você começa já a tomar atitudes assim que você diz, não, agora é comigo. O reino das crianças, que é do céu, é até aquele dia do entendimento, que aí você deixou de ser criança e passou a ver as coisas de modo diferente. Ali o teu entendimento foi aguçado. A partir dali você tem que dizer assim, eu recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E aí nesse momento nós somos ou fomos feitos justiça de Deus, porque Ele nos amou, não é obra nossa, e isso tem que estar vivo dentro de nós todo o santo dia, esse entendimento, eu fui feito justiça de Deus, não por mim mesmo, e essa é a vitória que vence o mundo, e essa é a vitória que vence a acusação do inferno, que o inferno tenta levantar contra você. Ah, pastor, de que modo? Eu botei aqui um exemplo, né? Deus não está com raiva de você por causa do teu passado. Diga graças a Deus. Até porque, né? Se nós estamos em Cristo, somos uma nova criatura, uma nova criação. As coisas antigas já, e eis que tudo se fez. Né? Esse entendimento é outro do entendimento da justiça de Deus que nós precisamos ter em alta. Sou uma nova criatura. Aí eu botei aqui, né? Ou porque você chutou a lata quando queria chutar alguém. É melhor chutar a lata, desde que ela não esteja cheia, né? Porque na nossa cabeça, queridos, nós achamos assim, não, tem que começar tudo de novo, porque hoje eu discuti lá no meu trabalho, o meu colega me estressou, ou a grana está curta, eu fiquei desesperado, eu esbravejei, soltei meia dúzia de marimbondo. É esse entendimento aqui que nós precisamos ter vivo no nosso coração, dentro de nós, renovando a nossa mente. Eu fui feito justiça de Deus. Mas pastor, e se eu pecar? Se você pecar, se arrepende, confessa o teu pecado e diz, vamos embora, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos lavar de todo o dolo, de toda injustiça, de todo pecado. Ah, pastor, que benção, o culto foi uma benção, mas cheguei em casa, já estressei, pastor, que eu pedi para fazer um negócio lá e ninguém fez. Olha, dois já estão saindo aí agora, vão até tirar foto em outro lugar agora. Pois é, e aí nós vamos conviver com isso, mas sempre colocando Satanás debaixo dos nossos pés, porque estressar a gente, todos nós nos estressamos, queridos. Podemos, agora já entraram de novo, olha aí, ó, falando, irritação, foi fechado no trânsito, brigaram, e meu Deus amado, tem um leque de coisas aí, tudo para roubar a tua paz, tudo para roubar a tua alegria, mas você tem que manter esse motor aqui acionado, eu sou justiça de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus, eu estou aqui contigo, eu não sou daqueles que retrocedem para a perdição, não, eu continuo, o inferno é que é derrotado, não sou eu. O acusador sempre vai ser acusador, porque é o papel dele, mas o nosso Redentor que vive, ele vai ser sempre o nosso Redentor. Você já foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Então, chutei a lata quando queria ter chutado o carro do cara que me fechou, ou qualquer coisa, eu queria pegar uma coisa leve, uma barra de ferro, para acabar. Calma, fica tranquilo aí. Poxa, mas pai, depois, poxa, mas como é que eu pude pensar isso? Como é que eu pude ter aquela atitude, né? Mas é assim, nós vamos vivendo, e precisa ser de fé em fé, precisa ser com o nosso coração, desse modo e dessa maneira. O segundo ponto que eu quero ver com você, ele fala, o que eu creio, eu falo. Diga comigo, o que eu creio, eu falo. O apóstolo Paulo,
ele chega a dizer assim: eu criei, por isso é que falei. Ele recebeu a palavra, creu, e ele diz assim: eu estou abrindo os meus lábios, concordando com a palavra de Deus, ainda que eu não esteja vendo uma situação já bem caracterizada diante dos meus olhos, ou ainda que eu não me veja no mesmo patamar da palavra, mas eu creio, eu falo. Diga comigo: eu creio, eu falo. E falamos a palavra, e declaramos a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Toda vez que nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, é gerado pelo Espírito Santo fé dentro de você. Fé para ser curado, fé para ser salvo, fé para ser liberto, seja do que for, de um vício, seja lá do que for. É sempre a palavra de Deus, é geradora de fé, é motivadora de crença dentro de nós. Então, a fé, ela só vem por ouvirmos a palavra, e essa palavra revelada pelo Espírito Santo, é ela quem te fortalece, é ela quem te mantém de pé, é ela quem nos sustenta, é ela quem aguenta as pontas com você no dia da adversidade, quando os inimigos se levantam, quando as situações são contrárias. É essa fé que te faz suportar todas as coisas. Por isso que nós temos um escudão chamado o escudo da fé. Ou seja, se a fé é gerada no nosso coração, nós precisamos estar em contato direto com a palavra de Deus. Por isso ela precisa ser de fé em fé, avivando sempre o entendimento da realidade espiritual, né? Romanos 10, 8 diz assim: olha, a palavra está perto de ti. A palavra está onde? Na tua boca e no teu coração. Grifa aí na tua Bíblia: na tua boca, e você pode botar na minha boca e no meu coração. E ele diz assim: olha, isto é, a palavra da fé que pregamos, aquela que gera fé dentro de nós, que gera entendimento dentro de nós. Então ela está na nossa boca, ela está no nosso coração. E essa palavra, ela, avançando aqui um pouquinho para o versículo 9, ela diz assim, ó: se com a tua boca, grifa aí, com a boca, se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração, grifa aí também, creres. Eu preciso crer no coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Você percebe como a palavra de Deus ela é poderosa? Por isso Paulo falou: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Eu ouço essa palavra, eu recebo essa palavra, eu creio nessa palavra e eu falo dessa palavra. Eu falo aquilo que eu creio, eu falo da palavra que é a dependência da minha vida. A minha vida vai dar certo e dá certo por causa dessa palavra que eu creio, que eu declaro. Isso vale para todos os aspectos do nosso viver, queridos. Um daqueles ladrões que estavam na cruz, pendurados lá na cruz, um deles abriu a boca e confessou e declarou através de uma frase muito simples: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem não teve tempo de fazer nada de bom para se redimir, mas ele recebeu uma resposta. O verbo vivo falou com ele ali, ó: hoje mesmo, diga comigo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você percebe que essa crença no coração e essa declaração oriunda de um coração que crê, fala comigo, crer com o coração, e a boca só se abre depois disso. Não é uma questão de sair tagarelando aí, falando, e lendo, eu estou lendo aqui, falando bem alto, não.
Essa palavra revelada aqui é o Espírito Santo quem coloca no teu coração. Foi gerado fé dentro do teu coração, você abre a tua boca e você pode declarar a palavra. Aquela mulher do fluxo de sangue, lembra dela? Lembra ou não lembra? Ela ouviu falar de Jesus. E ela disse assim, né? Se eu apenas tocar na orla da veste de Jesus, serei. A declaração dela de crença foi expressa através dos lábios dela. Diga comigo, com o coração, eu creio, mas com a boca, eu confesso. A respeito da salvação, da cura, da libertação, do livramento. Ele já nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a respeito daquilo que você crê, você confessa e declara. A mesma coisa que o Paulo falou. Eu criei, por isso é que eu falei. Porque há um resultado espiritual nisso. Nessa fé, de fé em fé, nessa constância, não de um dia, não de uma semana, mas é a nossa batida aí para o restante da nossa vida, até partirmos para o Senhor, ou experimentarmos, vermos o nosso Deus vir nos buscar, é a nossa batida de constância. Eu creio, eu declaro. Eu creio na cura, eu declaro a minha cura. Eu creio na libertação, eu declaro a minha libertação. O inimigo, ele se levanta, mas ele se levanta para cair, porque você está no posicionamento. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor da tua vida, Senhor absoluto da tua vida, você entregou a vida nas mãos dele, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e aí você pode dizer, serás salvo, curado, abençoado. E aí você começa patamares maiores. Eu creio em Jesus, então eu creio na salvação da minha família. Eu creio que Deus, ele me capacita a um emprego melhor, um posicionamento melhor, seja em que área for. É crença. E o versículo 8, eu volto aqui no versículo 8, ó. Porque com o coração se crê para a justiça que já foi manifesta em nós, queridos. Nós cremos na palavra, nós cremos que ele foi feito pecado em nosso lugar. Então com o coração se crê, e eu fui feito justiça de Deus, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Disso tudo que eu falei, ó, em primeiro lugar, creia com o coração. Por que eu estou dizendo isso? A palavra tem que cair no seu coração. Nós ouvimos a palavra pelos sentidos. A audição, por exemplo. Quando você ouve a palavra, ela passa aqui pela tua cachola. Uns têm cacholão, outros uma cachola mais pequena, mas todos têm uma cachola aí, né? Põe a mão na cachola aí, abençoadinha, né? Ela passa por aqui, mas ela precisa cair aqui. Crida aqui dentro, porque você crê, porque crê e sabe, porque sabe que a palavra não é mentirosa. Crida aqui dentro, ela sai pela tua boca. Você não tem vergonha de declarar a sua fé. Então, em primeiro lugar, creia com o coração. E aí, ó, sem a ação poderosa do Espírito Santo, revelando ao nosso coração a palavra, ela será somente uma fé mental. Não pode ser uma fé mental, queridos. A fé mental, primeiro vento que dá, ela é desfeita. Primeira contradição do que eu vejo com o que eu creio, não, eu criei, acho que eu fui iludido, acho que pensei errado e tal, porque ela está aqui. A fé que crê porque crê, você vai ver as piores cenas, você pode ouvir as piores coisas, mas aqui dentro o Espírito Santo está dizendo para você, crê somente. Lembra de Jairo, como é que foi com Jairo? Né? Jairo chega para Jesus, até mesmo da mulher do fluxo de sangue, foi que entrou nessa jornada aí também, né? Jairo chega, Senhor, a minha filha está enferma, está doente lá, correndo risco de vida,
E Jesus falou com ele assim: vamos lá, eu vou na tua casa orar por ela. Parafraseando, né? No meio do caminho, surgiu a mulher do fluxo de sangue, tocou na veste de Jesus, para todo mundo e tal, quem me tocou, quem não tocou e tal. Ah, fui eu. Olha, filha, tua fé te salvou, vá, né? E fica livre do teu mal. Quando Jesus pensa assim: Jairo, cadê Jairo? Vamos lá para a tua casa. Vem alguém da casa de Jairo e diz assim: olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Você imagina a cabeça desse homem chamado Jairo. Você imagina a cabeça dele. Primeira coisa que me vem assim ao pensamento: caramba, se essa mulher deixa para tocar em Jesus depois, ia dar tempo de Jesus chegar lá e ela ainda está viva. E aí nós temos uma crença que limita, uma crença que nos limita. E Jesus está dizendo assim: olha, eu não preciso de uma crença, eu não tenho que chegar lá quando ela... Jesus, quando mandou Lázaro sair para fora, já eram 4 dias, não é isso que a Bíblia diz? Né? Já cheira mal, Senhor, 4 dias e tal, né? E Jesus vai lá, manda tirar a pedra, Lázaro, vem para fora, e saiu lá Lázaro, independente do número de dias. Mas Jesus, ele diz assim, olha, o texto fala isso claramente. Jesus falou para Jairo assim: olha, não fique com essa palavra aí no teu coração. Sabe por quê, queridos? Na nossa jornada de fé em fé e de crença e de declararmos a palavra, muitos se levantam e vão tentar, né? Você vai ver a sutileza do inimigo, né? A mesma sutileza do inimigo, por exemplo, que usou Pedro para falar com Jesus: é o mestre, para de falar de morte aí e tal, você não vai dar a vida, não vai morrer na cruz e tal. E Jesus foi objetivo ali com Pedro, tinha intimidade com Pedro, né? Passa para trás, Satanás, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Jairo, então, ele poderia ter uma mentalidade assim: se Jesus chega um pouquinho antes, ele ia operar o milagre. Mas olha, o poder de Deus não está limitado a nada humano. O poder de Deus não é impedido por nada humano. O poder de Deus é o poder de Deus. E Jesus vira para Jairo e fala para ele: olha, não acuda aí essas palavras não. Jairo, crê somente. É ousadia. É ousadia quando os teus olhos veem uma coisa, os teus ouvidos ouvem, e você diz assim: olha, eu posso estar vendo o que for, eu posso estar ouvindo o que for, mas o meu coração está na palavra de Deus, e eu vou de fé em fé, e eu vou declarar: meu Deus tem a primeira palavra e Ele tem a última palavra. Não sou eu, nem é o patrão, nem é o médico, não é o exame que tem a última palavra. Quem tem a última palavra na minha vida, e a primeira palavra, é o meu Deus. Então é uma fé que peita, e mesmo que quebra, e que bate contra a incredulidade, ou contra a voz que se levanta para te abater, para te destruir. É essa vitória que vence o mundo, é a nossa fé, e nós precisamos do Espírito Santo. Sem a ação poderosa do Espírito Santo, revelando ao nosso coração a palavra, será somente fé mental. Você consegue perceber isso? Depois em casa você fala: Espírito Santo, me fala mais sobre isso. A palavra passa por aqui, mas quando você crê e declara essa palavra, ela vem para cá. Eu creio, eu espero no Senhor. Ah, mas Jesus vai voltar. Ah, mas já falam disso há tanto tempo, e Ele nunca vem. Olha a voz do inimigo aí. A Bíblia revela isso. A palavra de Deus, ela fala sobre isso. Para quê? Para você retroceder, para você achar assim: não, esse negócio de Jesus voltar, é a gente que morre e que vai para Ele. Também. A gente também morre e vai para Ele, mas Ele vai voltar. Então o inimigo levanta assim: se acostuma, você está numa religião. Diga: estou fora. Não estou em religião nenhuma, eu estou em Cristo. Diga assim: eu estou em Cristo. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então não é uma coisa: você está lá na academia da fé. Que academia da fé?
Eu estou na palavra. Eu creio na palavra. É por isso que a academia da fé é da palavra. Você não é curado no nome de Elinho, nem de Teixeira. Você é curado e continuará sendo curado no nome de Jesus. Ah, pelo poder da academia da fé eu te repreendo. Não. Pelo poder do nome de Jesus, do nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Isso mantém a nossa fé viva, nos mantém constantes. É um motorzão ligado lá para gerar sustentação e que vai nos levar até o fim. Não dá no meio dessa jornada para você desligar o motor, não. Fala para o teu irmão, não desliga o motor, não. Abre o teu olho aí, não desliga o motor, não. E vamos em frente. E o último ponto aqui. Terceiro ponto. Não abra a boca em descrença. Porque se os meus lábios, crendo na palavra, crendo no que vem do meu coração, fortalece e gera fé dentro de mim mesmo, se eu abrir a minha boca em descrença, o que vai gerar dentro de você? Incredulidade. Se eu abro a boca em acordo com a palavra, é gerado fé no meu coração. Se eu abro a boca concordando com a descrença, é gerado descrença no meu coração. Então, nós temos a fé que é de Deus, do nosso Deus, revelada na palavra, e o inimigo levantou a fé da morte, a fé da destruição, que quando eu concordo com essa morte, com essa destruição, ou com qualquer outra coisa que seja do inimigo, é gerado descrença dentro de mim, não é? Então eu coloquei aqui, ó, se confessar a palavra de Deus ativa uma fé viva, abrir a boca em descrença ativa destruição. Fala comigo, estou fora, não quero. Mas como a nossa boca se abre, não é? Olha para o teu lado aí, pergunta aí, abriu a sua boca em descrença hoje? Pastor, eu já acordei hoje abrindo a minha boca em descrença. Eu acordei dizendo, eu estou mortinho. Isso. Dormi, mas eu estou cansadão, estou quebrado. Isso. Fala a Deus, né? Gente, isso é uma realidade espiritual. Isso é uma realidade espiritual. Já vi que o meu dia vai ser péssimo. Não sei nem para que acordei hoje. Pare para observar em quantas oportunidades no dia a nossa boca se abre em descrença. E se você tem um embate com alguém, e alguém manda uma palavra torta e você retribui, meu Deus, por que abri a minha boca em descrença? Estou vendo aqui alguns casais aí que eu imagino assim, né? A gente aqui de cima olha o rosto de vocês todos, né? E as fisionomias, dependendo do que a gente fala aqui, você não percebe, mas a sua fisionomia. Tem uma pessoa aqui que tem umas fisionomias assim que, caramba. Inclusive a gente nota quando você está doido para engolir a gente aqui em cima. É desse jeito, dessa maneira. O negócio nem funcionou. Provérbios 18, 7, olha aí, ó. A boca do insensato, diga, não é o meu caso, é a sua própria destruição. E os seus lábios um laço para a sua alma. O que o Espírito Santo está falando aqui? Olha, se eu for insensato,
eu vou abrir a minha boca e a minha alma vai ficar abatida. Você vai viver um dia abatido, você vai viver um dia entristecido, porque falou alguma coisa que concorda com o inimigo, em que aspecto for, em que motivação for. Quantas vezes já usamos essa expressão? Eu vou ter uma semana terrível no trabalho. Vai! E a tua alma já se prepara ali, você vai ter uma semana terrível, vamos lá companheiro, você vai ter uma semana terrível, e o inimigo bateu o pau, ele está crendo comigo, vou fazer a semana dele terrível. É gerado destruição dentro de você. Provérbios está aí, a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios, um laço para a sua alma. Eu digo para você, olha aí, fotografa, escreve, faz alguma coisa com esse slide aí. Faça silenciar a voz da incredulidade na sua boca. Faça silenciar. Você tem autoridade dada por Jesus Cristo para não abrir a sua boca em incredulidade. É você fechar a boca. Já viu quando você está com dor de dente? Você fechar a boca, falar, Satanás, fala aqui dentro, Satanás, eu não vou dar esse aplauso para você não. Tu está derrotado no nome de Jesus, Satanás. Você tem essa autoridade. Faça silenciar a voz da incredulidade na sua boca. Nós temos o costume de orar pelo Brasil aqui às terças-feiras na live de oração. Mas o Brasil é essa realidade. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a gente olha, anda para um lado, para o outro, e é muita miséria, muito lixo, é muito buraco. Aí teu carro bate num buraco, o que você fala na hora que o carro bateu num buraco? Dependendo, não abra a boca para falar, mas o que é que você fala? Vou tirar a incredulidade da tua boca e vou dizer para você assim, quando você estiver dirigindo, Senhor, eu quero declarar essa cidade com o asfalto renovado, esses buracos tampados. Você vai chamar à existência aquilo que os seus olhos ainda não veem. A gente olha, quanta gente morando na rua, né? Não é somente uma questão da gente ajudar, somos motivados a ajudar, mas também você orar, esse espírito de miséria eu quero banir, eu quero expulsar da cidade, da minha cidade, no nome de Jesus, essas pessoas cuidadas, essas pessoas tratadas, essas pessoas tendo um lar, tendo um abrigo, tendo um lugar, sabe, ao invés de nós olharmos e vermos, meu Deus, essa cidade é uma miséria mesmo, essa cidade é uma pobreza, olha que lixo de cidade, que maravilhosa, cidade maravilhosa onde? E tal, Faça silenciar a voz da incredulidade na sua boca, dentro de casa, queridos, no trabalho, onde quer que você esteja, faça silenciar. Olha o que Provérbios 18, 20 diz aqui, sempre temos que comer o fruto das palavras que nós, pastor, foi um soco aqui no estômago, nós vamos comer o fruto das palavras que saem da nossa boca. Se você fala mal do seu governante, é isso, você está dando vazão e liberdade a Satanás de tornar a administração dessa pessoa cada vez pior. Se você fala mal, sei lá, da tua casa, da tua vizinhança, eu estou numa batida, né, lá no meu quarteirão, lá,
Não estou caminhando no quarteirão e falando nada não, mas toda vez que eu ando pelas ruas do meu bairro lá, eu declaro assim, essas ruas aqui, no nome do Senhor, pertencem a Jesus. Então eu repreendo aqui todo espírito de roubo, repreendo todo espírito de morte, de assalto, de armas de fogo, e vou declarando. No teu bairro, na tua vizinhança, vá declarando. Por quê? Nós vamos comer do fruto das palavras que nós semeamos. Então, olha, não ajude o inferno a te destruir declarando dúvida. Declarar o que os nossos olhos veem, essa não é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória da derrota desse mundo, que jaz no maligno. Então diga comigo, eu não vou ajudar o inferno a destruir, abrindo a minha boca e declarando dúvida. Não dê conversa ao espírito de medo. Não dá papo para ele não. Medo é um espírito e nós precisamos repreendê-lo, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Maior é o que está, diga aí, maior é o que está onde? Em nós, diga assim, em mim, maior é o que está em mim, do que aquele que está no mundo. E esse é o nosso posicionamento. Veja comigo esse texto aqui de Deuteronômio. Deuteronômio 20, na Bíblia Viva, na versão da Bíblia Viva, versículo 8. Olha o recado que Deus deu aqui aos oficiais. E os oficiais ainda dirão: alguém está com medo, ou sente falta de coragem. E Deus incentivando assim, ó, gente, volta para casa. Mas olha por que ele manda fazer isso aqui, ó. Antes que a falta de coragem contagie os seus irmãos israelitas. Se você começa a dar ouvidos a uma pessoa guiada e regida pelo espírito de medo, aquele espírito vai começar a chegar perto de você e de repente você vai começar assim, caramba, que é isso? Eu nunca tive essa preocupação, eu nunca tive esse receio, eu nunca senti isso de ficar preocupado, e aí, vou sair, não vou sair, vou fazer, não vou fazer. Espírito de medo contagia para o mal. Então diga comigo de novo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, porque medo é contagioso. E aí você é luz, você é sal, não é você que é influenciado pelo medo, é você que combate o medo com a crença do teu coração, com o teu posicionamento de fé. É você quem combate. Não é você, eu costumo dizer isso numa das minhas aulas lá, não é você que na encruzilhada, deu de cara com um despacho lá. Não vou nem passar por aqui, vou por outro caminho hoje, vou embora, sai para lá. Você tem autoridade no nome de Jesus para dizer, Satanás, você está quebrado. Eu não sei para que esse trabalho foi feito, mas foi para ti, Satanás. Eu declaro desfeito no nome de Jesus. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Vamos ficar de pé, queridos. Fique de pé.